Racismo é um preconceito ou discriminação a pessoas que pertençam a um determinado grupo social ou étnico. No Brasil, quando falamos em racismo, nos remete imediatamente aos negros ou povos afrodescendentes, apesar do racismo abranger muitos outros grupos. Negar o racismo é negar um comportamento que está tatuado em nossa cultura desde a colonização. A cura só se dará através do conhecimento e da conscientização de cada um de nós. Enquanto brincarmos de faz de conta que não existe, milhões de pessoas vivem uma vida desumana, abandonadas nas mais cruéis condições, muito distantes de acessos educacionais, de saúde, emprego e moradia decentes para poderem melhorar suas vidas. Sei que você deve estar pensando, mas eu não estou tendo comportamentos racistas. Então, assista esse breve vídeo até o final para ter certeza disso. Venha comigo! Toda espécie de racismo nasce do preconceito. O preconceito é uma ideia concebida sem nenhum embasamento. Se constitui de uma opinião errada, que é aceita passivamente, sem passar pelo crivo do raciocínio. O preconceito é irracional, porque generaliza superficialmente e cria estereótipos. Exemplo: baiano é preguiçoso, franceses não tomam banho, mulheres são péssimas motoristas e etc. Preconceito é um erro socialmente perigoso, pois estabelece que um grupo de pessoas é superior a outro, gerando comportamentos cruéis, como a escravidão, o nazismo, as guerras e outros desastres. Os preconceitos nascem nas mentes distorcidas das pessoas, dos seus valores morais, da necessidade de se perceber superior a outros, de submeter outros aos seus desejos e vontades. O ato de submeter pessoas tem uma longa história. Antigos povos submetiam os vencidos em suas guerras, tornando-os escravos, e esses comportamentos se perpetuaram de várias formas e são comuns até os dias de hoje, infelizmente. No Brasil, a escravidão dos povos africanos foi uma maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a falta de mão de obra. Indivíduos de várias etnias africanas eram trazidas em navios negreiros, em condições desumanas, e quando aqui chegavam, eram vendidos para trabalhar nas mais diversas funções: lavouras, serviços domésticos, construção, mineração e até mesmo, creiam, para a prostituição. O Brasil foi o país do Ocidente que mais demorou para abolir a escravidão. Isso só aconteceu em 1888. Navios negreiros trouxeram cerca de 4,8 milhões de homens, mulheres e crianças para serem vendidos como escravos. De 1550 até 1866, a Lei Áurea, que determinou o fim da escravidão no Brasil, não foi, como muitos pensam até hoje, um ato de bondade da monarquia, e sim uma resposta necessária às manifestações dos próprios escravos rebelando-se e de uma parcela abolicionista da população nas principais cidades brasileiras. Mas não foram criadas condições para que esses milhões de pessoas que ficariam livres pudessem organizar suas vidas. A grande maioria dos escravos era analfabeta, sem preparo para outras atividades profissionais, sem moradia ou dinheiro. Não houve por parte do governo ou da sociedade da época uma preocupação com a inserção dos libertos e seus descendentes na sociedade.
que sem nenhum direito pelos anos de servidão e com chances muito precárias de empregos, ficaram abandonados à miséria. A maior parte da população do Brasil nessa época era composta de negros e indígenas, etnias consideradas inferiores e que representavam um atraso para o país, já que somente os descendentes de europeus eram considerados superiores. A partir de 1870, estava sendo debatido a modernização do Brasil e a construção de uma identidade nacional. Ao mesmo tempo, na Europa, teorias pseudocientíficas pregavam a superioridade entre sociedades. Essa teoria baseava-se na existência de diferentes raças, sendo que a raça branca teria sido a raça originária e, portanto, superior às demais raças. Além de que a miscigenação causava degeneração racial e que cada raça estaria em um determinado nível evolutivo. Portanto, as sociedades mais desenvolvidas teriam a supremacia para governar as demais. Essas ideias eram largamente aceitas pela sociedade europeia e atendiam aos interesses dos países imperialistas colonizadores, tanto da América quanto da África. O Brasil adotava amplamente essas ideias da época. Nesse cenário acontece o Congresso Universal das Raças em Londres, em 1911, que visava discutir sobre o futuro dos países colonizados. Nesse congresso, então, o médico João Batista Lacerda propôs um projeto que visava branquear o Brasil em 100 anos, ou seja, europeizar o país para torná-lo uma sociedade superior. Para mudar o padrão social, então, burguesia e governo decidiram incentivar mais ainda a imigração de europeus, principalmente italianos e alemães. Começa assim o projeto de branqueamento no Brasil. Entre 1890 e 1914, 1,5 milhão de europeus chegaram no Brasil. Devido a essa mentalidade dominante na época, esses imigrantes ocuparam posições na indústria, no comércio, serviço e nas principais regiões rurais, ficando para os negros posições mais simples e de menor remuneração. Além disso, era atribuído aos negros, acreditem, características como preguiça e vadiagem, pois havia muitos desempregados. Como os imigrantes eram os escolhidos para trabalhar, aos negros restavam ocupações que ninguém mais desejava: varredor, carregador, comércio popular nas ruas, etc. Conta-se que muitas novas profissões foram criadas pelos negros, como engraxate, jardineiro, entregador, para que eles pudessem sobreviver. Não precisamos refletir muito para concluir que, nesse contexto, aquilo que as ideias da época desejavam, que eram provar a superioridade dos brancos, descendentes de europeus, encontrou um campo fértil. Tudo isso influenciou sobremaneira todas as políticas públicas, pois nós estamos falando do início da República, onde políticas de saúde, educação, cidadania estavam sendo definidas e implantadas. Além disso, sedimentou na mente da grande parte da população a ideia de racismo, que infelizmente perdura até hoje, muito embora atualmente uma parte da sociedade trabalhe incansavelmente para tornar natural todas as diferenças. Mas é importante pensar sobre as marcas que essas crenças deixaram em nossa sociedade e que estão na base de tudo que construímos até agora. Todos esses fatos históricos imprimiram uma crença de divisão entre pessoas. Deixamos de pertencer todos a uma única raça, a raça humana,
que coopera para a sobrevivência de todos, cujo objetivo comum é evoluir na sua humanidade. Passamos a nos considerar rivais ou inimigos. Aqueles que são diferentes são considerados menos importantes, passíveis de desprezo, desconsideração e até mesmo de violência. Muitos ainda em nossa sociedade consideram os negros e afrodescendentes como mais tendentes à bandidagem e à vadiagem. Tanto que negros sofrem muito mais assédio por parte de policiais do que os brancos. Ainda temos uma diferença grande entre as possibilidades oferecidas aos brancos em comparação aos negros. E é só você pensar em quantas pessoas negras ocupando cargo ou posições de destaque você conhece no seu meio social. É óbvio considerarmos que uma população tão discriminada e maltratada nutra sentimentos de raiva, de indignação e de revolta. Preconceito gera preconceito e racismo de ambos os lados. E esses sentimentos podem ser transmitidos de geração a geração. A meu ver, a única forma de continuarmos transformando a sociedade para acabar definitivamente com o racismo é através da educação. Iniciativas governamentais de incentivo a melhores escolas, cursos profissionalizantes, melhores condições de trabalho, segurança e respeito a todos, sem discriminações de nenhuma espécie, onde o sucesso seja conquistado pelo mérito, não pelo gênero, raça, cor ou religião. Mas para que isso aconteça, as condições de preparo têm que ser equivalentes para todos, coisa que hoje ainda não acontece. Estamos vagarosamente caminhando. Hoje falamos mais sobre o tema racismo, preconceito e discriminação. Existe uma real vontade de uma parte mais consciente da população de participar dessa transformação. Nisso incluímos pessoas e empresas. Eu tenho confiança que se continuarmos falando, questionando e exigindo por parte dos nossos representantes políticos ações efetivas no sentido de educar melhor o nosso povo, fornecendo educação de qualidade, saúde, condições decentes de moradia e segurança, as futuras gerações poderão se tratar mais como irmãos humanos do que como dominadores e dominados.